Muito bem, você está acompanhando a gente na nossa peregrinação de comemoração dos 30 anos da editora. E eu tenho aqui hoje um casal que está na editora desde o começo. A Regina Ferreira, trabalhando no editorial, e o Pastor Ferreira. E ele vai explicar para nós um pouquinho do funcionamento da editora, que tem um conselho administrativo que atua aqui conosco no nosso dia a dia. Então, Pastor Ferreira, seja bem-vindo e conta para nós, por que um conselho? O conselho ele nasceu da necessidade de aliviar um pouco a carga do pastor Barnett. O pastor Barnett ele pegava a revista, empacotava, levava até no correio, ele e a Isabel. Ele era editor, diretor, diretor, expedição, controle de estoque, tudo, né? Aí a denominação sentiu a necessidade de ter uma equipe. Então o pastor Barnett lá na Paulistana falou comigo, convidando que ia conversar com a diretoria da MEAN para que fosse criado aí o conselho. Foi um tempo muito abençoado, acho que o conselho foi... tudo é Deus, né? Veio na hora certa, porque depois tinha que vários serviços, ajudá-lo, e o desafio maior foi a compra da sede, dessa área, que tinha a possibilidade de ser feita uma parceria com a Igreja Central de Goiânia, e a coisa caminhou. Numa das reuniões entendemos que era melhor cada um seguir o seu caminho. Foi quando surgiu essa área que o conselho trabalhou para comprar. O pastor Barnes estava viajando, mas uma coisa eu preciso registrar. Você fala, o pastor Ferreira, não, eu só estava no conselho. A mala de dinheiro foi ele, de revistinha, ele deixou R$500 mil para adquirir. Nós gastamos praticamente os R$500 mil na compra, na reestruturação, mas Deus nos devolveu isso muito rápido, foi uma bênção. Muita luta de documentação, muita coisa, mas foi um presente de Deus esse espaço. Muita gente envolvida, na verdade. Muita gente envolvida, muitos voluntários. A editora sempre teve pessoas que amam essa casa, pessoas que trabalham, se dedicam. Então, a história da sede é essa, a história do conselho é essa também, que foi feito para abençoar a liderança, para não ter que ficar tomando decisões sozinho. Então, dá um apoio grande. E, graças a Deus, o conselho sempre funcionou muito bem. Eu agradeço a Deus o tempo que eu pude servir no conselho. Muito bem. Explica também um pouquinho para nós, assim, o pastor Barnett era tudo, não é? Mas chegou uma hora que ele falou assim, eu preciso começar a parar. E daí, o que aconteceu? Como que o conselho lidou com isso? Contratou um só para fazer tudo? Dividiu as tarefas? Como que foi isso? Não, o conselho lidou com isso, mas imagina substituir o pastor Barnett. Então, Foi o primeiro grande desafio. Eu acho que a gente tem que pontuar que escada tem uma história na vida da editora. Eu fui convidado do pastor Barnes nas escadas da Paulistana. Falei com o Abimael na escada do Mandaqui. Interessante esse negócio aí. Mas era difícil, mas eu acho que nem a Regina sabe, mas quem que deu o enquadro para mim e falou, olha, é agora, é uma pessoa médica da família. Quem é? Janine. Falou, pastor, você se vira que eu vou tirar meu pai da editora. Falei, calma, Janine, calma que vai dar jeito. Foi quando eu conversei com o Abimael lá no Mandaqui, conversei com outras pessoas. Então, Abimael, talvez você não saiba disso. Alguns fez assim, Ferreira, joia. Ah, Ferreira, você conhece o Abimael? Eu falei, eu conheço não. Eu acho que não é a pessoa, mas graças a Deus era a pessoa. Amém. Então, de todas as pessoas que eu conversei, né? A gente sempre tem alguém que tem uma palavra diferente, mas a maioria apoiou. Tenho certeza, o Abimael foi a pessoa que Deus tinha para a editora, teve que crescer a equipe. O Klaus fez o primeiro planejamento, dividindo lá as funções, né? E depois o Eliezer abençoou e a gente chegou onde chegamos com a bênção de Deus, sempre. Amém. Isso mesmo. Tem que lembrar que quando o conselho foi criado, o pastor Abimael, que hoje é o nosso diretor, era o presidente da denominação na ocasião. E, inclusive, acompanhou a necessidade da criação de um conselho que acompanhasse o dia a dia da editora de perto, né? E até hoje, a gente trabalha aqui no dia a dia, nós executamos os projetos,
mas há um planejamento estratégico aprovado por esse conselho e há uma prestação de contas periódica, pelo menos 3 a 4 vezes ao ano. Nós que trabalhamos aqui no dia a dia prestamos conta a esse conselho que nos acompanha. É bom lembrar também que eles não só cobram, né? A gente recebe visitas para oração, palavras de apoio no nosso dia a dia aqui, diante dos desafios e diante da rotina também. Mas olha como Deus faz as coisas, né? O pastor Abimael é o presidente da denominação, participa desse processo de criação de um conselho, depois vem aqui. Depois o pastor Barnett, então a editora passou a ter um diretor, editores, não só o editor-chefe, vários editores e pessoal do administrativo, não é verdade? Do administrativo. Fez uma coluna, seguiu. Deixa eu pontuar mais uma questão. O conselho foi muito importante na gestão dos recursos, porque a editora ficou muito misturado, que o dinheiro da editora era da denominação. Cabia ao diretor falar não. Era desgastante. Muito difícil. Mas quem começou a falar não foi o conselho. Sempre liberou dinheiro para abençoar e ajudar. E era muito difícil nos concílios, um montante de dinheiro alto da editora. Por que não usa esse dinheiro para tal coisa? Não usa porque precisa ter verba para novos projetos. E hoje, não é que hoje é mais fácil, a Abimael tem que dar os pulos, o conselho também, mas não dá para atender todas as necessidades da denominação, porque tem que ter os recursos necessários. E o conselho, no começo, enfrentou mais dificuldades, porque não tinha essa prática. Mas, graças a Deus, hoje a denominação entende que o dinheiro da editora, a editora é uma empresa. E se é uma empresa, eu tenho até que pedir perdão para o Marcos Rosseto, porque no aniversário eu falei, o Marcos tinha saído da Kodak, administrador da Kodak, eu e a Regina falando para ele, nós estamos indo para a editora, vamos com a gente trabalhar de voluntário, porque ele é pouquinha coisa. E o negócio cresceu e graças a Deus o Marcos depois foi contratado como funcionário, a Regina é funcionária da editora, e o Marcos está aqui até hoje, mas ele sempre foi elogiado o trabalho administrativo da editora nos concílios, porque o Marcos é muito criterioso. Então eu quero agradecer aí o Marcos, que nos ajudou bastante. Muito bem. Uma coisa que ficou de curiosidade é o seguinte, você participou da compra do lugar onde a gente está hoje, não é? Mas onde a gente estava antes? Como a editora vivia antes? Não tinha sede, então onde a gente ficava? Primeiro, trabalhou lá na Santo Agostinho. Quando o pastor Barnett veio para São José, só para você ter uma ideia, não era editora, era departamento. Então, o departamento era a pasta do diretor da editora, do quem produzia. Quando o Barnett veio para São José, deu uma melhorada, porque já tinha um lugar lá que foi cedido lá na Santo Agostinho. Teve que fazer uma adequação, o engenheiro Silvio ajudou na adequação. E pertencia a quem? A Santo Agostinho era de quem? Quem era o dono? Do que? Da Santo Agostinho, é? A Igreja Central cedeu para a editora de muito bom grado, permitiu a ampliação, o Silvio nos ajudou, mas foi ficando gargalo. Daí que surgiu a ideia de construir uma sede lá. Mas olha, a gente louva a Deus, porque ia ser ruim para eles e para nós. Aí esse local veio nesse encalço, mas lá não ia caber, mas a gente tem que ter a nossa gratidão, porque ele nos abençoou muito. E como que era esse local? Como era? Como vocês acharam esse local? Prontinho já? Não, esse local aqui foi interessante, porque era uma empresa grande, eu acho que de mexer com saneamento, e precisava de muitos documentos, e estava abandonado. A gente entrou para ver as salas aqui ao lado, a pessoa em situação de rua frequentava aqui. Eles faziam fogueira na sala, era taco, estava queimado, estava destruído, estava abandonado, um prédio abandonado, mas quando nós viemos ver o local, nós vimos que tinha uma estrutura muito boa de construção, mas estava abandonado. Falou, esse local. Teve umas intercorrências de documento, a editora desistiu, fui lá no Davi Sorge, lá na Praia Grande, eu, Marcos e o Marcos Vinícius, ele falou, olha, pode comprar. Então ele tem uma... Tá tudo certo. O Davi trabalha com cartório, coisas, cartório. Ele olhou e falou, olha, nunca vai ser 100%, sempre tem uma dúvida, mas tem muita garantia, pode comprar. Mas o lugar era muito abandonado. A editora chegou aqui, nesse local,
tudo começou a melhorar, né? É verdade. Melhorou, fizeram retorno, construíram, melhorou demais o local, então foi uma benção. A construção foi em 2002 e a inauguração foi foi em fevereiro, né, de 2003. Então Muito foi bom. assim, ufa. Muito bem. Você vai ter chance de ver imagens, fotos, acompanhar um pouco de como foi esse nosso lugar, essa mudança e as reformas durante esse ano que você nos acompanha em comemoração aos nossos 30 anos aqui. Quero agradecer ao Ferreira e à Regina por estarem aqui conosco e também pelo envolvimento deles com a editora ao longo desses 30 anos que nós caminhamos juntos aqui. Valeu a pena, faria tudo de novo, a obra de Deus, 1 Coríntios 15, 58. No Senhor o seu trabalho não é em vão. É tão bom poder dedicar do nosso tempo, da nossa habilidade na obra de Deus. Eu tenho muita gratidão a Deus por esse local que Deus deu à editora. É um presente. Amém. Eu acho que não sei de quem é a frase, né? Vou usar, eu já ouvi, né? Deus ama muito a editora. De quem é essa frase? Acho que é do pastor Abimael. Do pastor Deus Abimael. gosta muito da editora. Escuta essa frase aí. E é verdade. É isso mesmo. As coisas aqui às vezes acontecem sem a gente procurar, elas simplesmente vêm. Muito obrigado que você nos acompanhou. Continue conosco, nos siga nos nossos canais, nas redes sociais e continue vendo a Editora Cristã Evangélica como ela era e o que Deus fez na nossa história para chegarmos até aqui. Muito obrigado.